Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos o consultor em dependência química Luiz Carlos Chaves. Chaves recebeu recentemente o título de cidadão honorário aqui da Câmara Municipal. Luiz Carlos, muito bem-vindo ao Trajetórias. Obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado pelo convite, estou à disposição. O senhor recebeu o título de cidadão por indicação do vereador Elisandro Sabino. Isso. O que significou essa homenagem para o senhor, que é natural de Cruz Alta? Sim, sou natural de Cruz Alta, mas vivo em Porto Alegre desde criança, né, praticamente. Então eu me considero porto-alegrense também, embora não esqueça minhas raízes de Cruz Alta, que são muito fortes. Como é que eu recebi essa homenagem? Em primeiro lugar, um pouco de surpresa, assim, né, porque que eu teria sido escolhido, apesar da minha amizade com a Tanise, que é a esposa do vereador Sabino, uma amizade que já desde há 16 anos a gente nos encontramos na Clínica Pinella, ela estava fazendo uma formação lá, um estágio, mas quando houve esse convite, me propuseram um encontro, uma reuniãozinha, então chegou lá o vereador Elisandro, com a Tanise, e então falaram da ideia que eles tinham de me apresentar uma proposição para me conceder o título de cidadão honorífico, já que eu, como não era de Porto Alegre, né, teria o seu título de cidadão honorífico. Muito bem, então eu fiquei surpreso num primeiro momento, sem saber muito bem o que responder, enfim, mas acabei concordando. E bom, passou, o tempo foi passando, eu segui as minhas atividades, e aí até que uma assessora do vereador então me ligou dizendo que iam então organizar, que já tinha sido aprovado na Câmara para os demais vereadores a proposição, então eu seria homenageado e marcaríamos então o dia, que foi o dia 9 de agosto. Com o passar do tempo, eu me dei conta de que naquele momento eu estava representando muita gente. Eu tinha sido escolhido, não é? De alguma forma, de alguma maneira, inspirou lá o vereador e a Tanise para mim representar os demais profissionais que trabalham nessa área, não só os consultores, mas como outros profissionais que trabalham. Eu faço parte de uma equipe multidisciplinar que trabalha com dependência química, então temos médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de família e outros consultores. E o vereador Sabino, então, depois eu fui conversando mais um pouco e entendi, né, que ele estava realmente representando, eu ali representava uma categoria de profissionais. E é uma longa trajetória sua na atuação como consultor de dependência química. A minha história começou em 1986, né? Por uma experiência pessoal minha, eu acabei conhecendo o trabalho, o serviço de uma instituição, e a partir daí, eu era funcionário público federal, e a partir daí eu fiquei meio ambivalente, assim, se voltava para a repartição, porque eu fiz um trabalho voluntário lá na Clínica Pinella e em algumas instituições de caráter beneficente, e eu meio que me apaixonei, assim, né, por essa profissão, que hoje a gente fala em profissão, mas na época não se falava assim. E aí fui me preparar, fui estudar, fui me preparar, me qualificar, fui em outras instituições fazer cursos. O senhor não tinha, então, formação na área da saúde, por exemplo? Não, minha formação é na área administrativa. Uhum. E o que foi que ele... O senhor disse que se apaixonou, mas qual foi a conexão, a relação que ele fez? A relação é minha, né? Minha com o problema. O que eu entendi ali? Porque naquele momento, quando eu tinha um problema, né, não de outras drogas, mas tinha um problema com álcool,
E eu aceitei a internação depois de muito trabalho, muitas discussões a respeito do assunto com a minha esposa e com alguns familiares e alguns amigos. E eu então acabei passando por esse programa, que depois eu posso falar como é que ele funciona. E aí foi que eu fui me identificando nos dois lados, tanto no lado das pessoas que têm o problema, como também de profissionais, da carência de pessoas para trabalhar nessa área, já que os médicos têm a sua disponibilidade, que não é integral, né? Por exemplo, o dia inteiro dentro de uma instituição, todos os dias o dia inteiro, e demais profissionais, tipo psicólogos, enfim. E eu aí fui me qualificar, eu fui a São Paulo fazer alguns cursos, tive por 3 oportunidades fazendo cursos em São Paulo, e com o aval e a ajuda da Clínica Pinel, que eu sou muito agradecido, inclusive, à Clínica Pinel, porque se não fosse isso, talvez eu não tivesse até feito o tratamento, mas não tivesse me entusiasmado tanto como o clima que rolava ali, com a clínica, com os voluntários, enfim, com os familiares, as famílias. Eu me identifiquei muito com alguns familiares. Então, 96, eu comecei. Desculpa, em 86 eu comecei o meu trabalho. O meu curso durou, inicial aqui na clínica, 2 anos, foi de 87 a 89, mas sempre trabalhando. Eu trabalhava de noite na clínica, nas unidades de tratamento, e durante o dia eu fazia o curso. Então, era bem... De noite, não todos os dias, né? Era uma noite sim, 2 não. Isso me ajudou bastante, porque a minha convivência a partir daí com os pacientes foi por esse lado, essa visão profissional. O senhor falou que faz parte de uma equipe multidisciplinar. Como é que funciona? Conte para o nosso telespectador. Como é que funciona o seu trabalho na prática e na relação com esses outros profissionais que também cuidam dos dependentes químicos? Em qualquer instituição que trabalhe, que trate de dependentes químicos, deve ter. Eu digo deve porque nem todas têm. Mas o ideal seria que todas tivessem uma equipe multidisciplinar. Mas como é que funciona a equipe multidisciplinar? Não sei se é isso que tu colocou. Tem normalmente uma equipe completa multidisciplinar, tem um médico clínico, o psiquiatra, o psicólogo, psicóloga, a equipe de enfermagem, que é liderada sempre por um enfermeiro que lidera uma equipe de técnicos de enfermagem, em alguns momentos terapeuta de família, e o consultor em dependência química. Essa é a equipe ideal. Não sei se isso existe em todas as instituições. Então, de 86 para cá, eu já integrando uma equipe multidisciplinar na Clínica Pinel, e os cursos que eu fui fazer todos, eu trabalhava em cima desses critérios. E foi quando eu conheci nas viagens que eu fiz para estudos, para aprender um pouco mais, me qualificar um pouco mais, eu conheci então um professor, queria me lembrar o nome dele agora, não está me lembrando. Ele já é falecido, ele era o diretor dessa instituição lá, na área de ensino, onde eu fui fazer o curso, e ele querendo nos ajudar, nos instruiu o que precisava, o que poderia precisar. Isso foi em São Paulo. O que poderia precisar para enfim, para a gente começar alguma coisa a nível de reconhecimento da profissão. Ele então nos deu eu digo nos deu porque nós éramos em 3 pessoas lá fazendo o curso, nos deu uma minuta de um estatuto e nos orientou: olha, vocês pegam essa minuta e vejam o que serve para vocês, adaptem a situação do Rio Grande do Sul e criem uma instituição, porque esse é o primeiro caminho.
Desde 95 vocês têm a associação isso dos em 94 conheci esse professor, em 95 então com aquela minuta que ele nos ofereceu, eu e alguns colegas nos reunimos, organizamos então a minuta do nosso estatuto então, e criamos em 27 de maio de 1995 a Associação Gaúcha dos Consultores de Independência Química. E nesta trajetória, até 2016, como evoluiu a questão do reconhecimento e da regulamentação da profissão? Bom, mobilizou bastante os profissionais que já trabalhavam na área, mesmo aqueles que não tinham ainda a formação de consultor. E aí nós abrimos cursos na Clínica Pinel, começamos a abrir cursos, formamos várias turmas. E mobilizou também aqueles mais antigos, que já trabalhavam, que já tinham feito outras formações. E como um colega que foi o primeiro consultor no Brasil, então a gente criou a associação, mobilizou um pouco o pessoal, mas e aí tivemos conhecimento que em 95 já foi dada entrada na Câmara Federal de um projeto de lei, projeto 329 de 95, que buscava, então, o objetivo era o reconhecimento e a regulamentação profissional. Como o autor do projeto faleceu um tempo depois, então o projeto ficou meio que de uma gaveta para outra lá nos deputados, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque foi isso realmente que aconteceu. 8 anos depois, estava lá, acharam o projeto e aí arquivaram. O presidente da Câmara mandou arquivar. Em 2010, nós conversando aqui no Rio Grande do Sul com um deputado, na época era deputado Nelson Proença, e ele se propôs a nos ajudar. E entrou em contato com os assessores dele, foi localizado aquele projeto anterior lá. E aí, baseado naquele projeto, nós fornecemos algumas informações, alguns subsídios, para então ele dar entrada num outro projeto. Então, em 2010, entrou o projeto 7772, lá no Congresso Nacional, que era de autoria, então, do deputado Nelson Proença. Quando o projeto entrou em pauta, aí foi identificado que isso foi em agosto de 2017, de 2010. Aí foi constatado que em junho de 2010, um deputado do Paraná também apresentou um projeto mais ou menos com o mesmo objetivo, mais ou menos parecido. Então, o que o presidente da Câmara na época fez? Mandou a pensar, e o processo mais antigo seguiu tramitando. Recebeu o parecer favorável eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, mas tu me corta se for o caso. O projeto recebeu o parecer favorável do primeiro relator da primeira comissão, e foi para as outras comissões que, infelizmente, foi negado, assim, foi dado com despachos meio absurdos, assim, muito inadequados para aquela proposta que existia. Tipo assim, quem é o consultor? Isso aí não existe, né? Essa profissão não existe. Quem trabalha com dependência química são as comunidades terapêuticas, as clínicas, que tem um médico, tem um psicólogo, tem isso, tem aquilo. Só que ele não estava bem informado, eu acredito que ele não estava bem informado, porque todas as instituições que ele citou no despacho, todas elas trabalham com a equipe multidisciplinar e a maioria tem o consultor junto trabalhando. Qual é o principal benefício que a regulamentação, o reconhecimento da profissão traria, especialmente para a saúde pública? Então, ele abriria um espaço profissional para qualificar melhor os profissionais. Os profissionais teriam, então, um piso salarial, porque tem muita gente que trabalha no interior de vários estados aí, que fazem essa atividade, fazem esse trabalho. O que o consultor faz? O consultor é aquele que fica todos os dias, o dia todo, com os pacientes na unidade. O médico vai, faz os seus atendimentos, sai, psicólogo idem, e o consultor é o que fica lá. Então, o vínculo maior é com o consultor.
E aí, mas só que muitas instituições muitas instituições, eu não quero falar o termo, mas vou acabar falando, eles exploram, né, essas pessoas, esses profissionais. O que a associação proporciona em termos de regulamentação? A associação já está agregando muitos profissionais do Rio Grande do Sul e de outros estados. Qual é o objetivo maior? Regulamentando a profissão, ele tem o seu espaço dentro das instituições, diante do Ministério do Trabalho. Ele vai ter um piso salarial, pode ter um piso salarial, que a partir dali ele já tem a garantia de que a carteira profissional vai ser assinada, ele tem os direitos trabalhistas. E por quê? O que isso importa para o bem da saúde? Importa que ele vai capacitar, vai ter profissionais capacitados, como eu disse, que ficam o dia inteiro, todos os dias, trabalhando com esses pacientes e com as suas famílias. E não só em clínicas de internação ou comunidades terapêuticas, como em ambulatório, por exemplo, até o Hospital Dia. Nós temos hoje os CAPs, que fazem um trabalho muito bom no Hospital Dia, e que tem outras pessoas ali, outros profissionais fazendo o trabalho do consultor, porque eles não podem contratar, né? Não pode contratar o consultor porque não é regulamentado. Então, tem um enfermeiro, tem um psicólogo, tem algum outro profissional fazendo o trabalho que é do consultor, uma terapeuta ocupacional, fazendo o trabalho que é do consultor e, em consequência, diminuindo aquela atenção que os pacientes merecem. E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu vivi o problema, então eu sei o que tinha de bom e o que faltava lá naquele... Exatamente, nesse ponto que eu queria chegar com o senhor, no sentido da atenção mesmo. O senhor falou que é um trabalho que necessariamente envolve famílias, porque é preciso ter essa atenção também mais focada. Mas qual é o desafio para o paciente e para o profissional de criar esse vínculo para de fato ter... Não sei, é uma coisa talvez o senhor possa até esclarecer, né? Porque muita gente pensa assim, é preciso força de vontade, mas são também doenças, são vícios, são doenças. Qual a importância desse vínculo? O paciente chega numa instituição motivado ou não. O papel do consultor é motivá-lo. E é criar condições desse paciente entender o que está acontecendo com ele. Tipo assim, o que eu ganhei até hoje, né, com o meu uso de substâncias? Até onde isso me prejudicou e prejudicou a minha família? Então, imagina uma balança daquelas antigas, sabe, de 2 pratos, daquelas balanças de feira, coloca num prato da balança os benefícios que ele acha que tem com o uso, e no outro lado coloca os prejuízos. Com certeza absoluta eu te afirmo que, mediante um trabalho, eu digo de toda a equipe, né, do consultor, mas que mobiliza toda a equipe, e o consultor também faz isso, de mobilizar os demais profissionais da equipe, então se faz um trabalho para que ele entenda, que ele entenda o que está acontecendo com ele. Se pegar uma pessoa intoxicada, ele não sabe muito bem nem o que está acontecendo, né? E por mais que alguém queira ajudá-lo, a família e amigos, ele vai dizer, não, mas amanhã é outro dia, amanhã eu fico bem, e hoje eu vou melhorar, vou dormir, vou melhorar. Só que no outro dia começa o mesmo círculo de novo, e ele, daqui a pouco isso pode levar à demência, pode levar à morte prematura, e aí o álcool não mata só as pessoas que bebem, né? Mata também pessoas que andam no trânsito, daqui a pouco são atropeladas por um bêbado, uma pessoa bêbada, alcoolizada, ou uma pessoa alcoolizada vai atravessar uma rua e acaba sendo atropelada. Então, o trabalho do consultor é fazer com que esse paciente, esse dependente, ele se motive, ele identifique o que está acontecendo. Então, volta aquela balança. Será que nós temos um instrumento muito legal assim, para fazer esse trabalho? Será que eu tive mais benefícios? Então, a balança com certeza mostra e vai pesar sempre esse lado. E ela tem que continuar pesando esse lado para que ele se motive
a parar. E aí entra o trabalho com as famílias, né? Nesses quase 30 anos de atuação nessa área de consultoria sobre dependência química, o senhor avalia que a atenção da sociedade ou o preconceito da sociedade em relação a essas doenças aumentou, diminuiu? Como está a relação hoje? A sociedade, ela de certa forma, ela cobra, né, muito. Mas a sociedade também tem os seus problemas. A sociedade também é bebedora. A sociedade também é usuária de outras substâncias. Quando eu falo em sociedade, eu falo também nas estruturas familiares que diz, meu filho, tu não pode mais usar droga. Só que o pai fica lá com um cigarro numa mão, um copo de uísque na outra, dizendo para o filho que ele não, que faz mal a bebida e outras drogas. Então, o nosso trabalho também é um esclarecimento para a sociedade a respeito disso. Já existem muitos programas, programas da televisão, em vários canais aí, que já fazem que abrem um espaço para esse trabalho. Mas ainda é muito pouco. E acho que com a regulamentação profissional do consultor, o consultor é esse que vai à sociedade, né? É o elo de ligação, e que tanto ajuda o paciente como ajuda a família. Palestras em empresas, por exemplo, é uma atividade que se faz para a sociedade, né? Palestras em instituições que agregam familiares, em clubes sociais, eu já fiz palestra até em clubes. Só que o objetivo tem que ser sempre, mesmo que seja uma instituição religiosa, o objetivo tem que ser sempre de buscar a ajuda àquela pessoa que está precisando, para que ela busque, para que ela consiga realmente parar de usar. Uma vez desintoxicado, ele entende, mas a minha vida estava assim, olha só, eu tenho que... Sabe? E aí o trabalho do consultor, dos demais profissionais da equipe, e aí a família está orientada. Então esse paciente, esse dependente, volta para a sociedade com outra cabeça, com outro pensamento. Mas todo mundo atinge esse nível? Não, né? Não tem nenhuma doença que se diga que não, ele está curado, absolutamente curado. Então, a doença que envolve a dependência química, não existe essa ideia assim, está curado para sempre, por toda a vida. Ele pode, em algum momento, ter algum problema. E como a sociedade cobra muito, por exemplo, como é que a sociedade cobra? Dou um exemplo. Se uma pessoa vai procurar um emprego, vai de uma entrevista de emprego, e lá nessa entrevista, por alguma razão, o entrevistador envolve o entrevistado, e ele diz que é dependente químico, ele não é selecionado. Ele pode ter 1 ano, 5 anos, 10 anos de recuperação. Não estou falando que todas as empresas façam isso, mas uma boa parcela das empresas faz isso. E aí o que acontece com essa pessoa? Ele vai, nessa aqui não deu, na outra não deu, na outra não deu. Sabe uma coisa, eu vou beber mesmo, porque não tem outro jeito. Então, naquele momento, ele busca a droga como alguma coisa que o alivie, que lhe traga alívio e que ele possa, entre aspas, né, lidar melhor com a situação. Naquele momento, ele está sendo sincero, ele não quer beber, ele não quer usar droga, mas ele usa a droga porque ele está precisando usar, porque o organismo está exigindo, é o que ele conhece, né? Como alguns dizem assim, não, mas aí eu fico legal, né? Algum conforto. Luiz Carlos, agora como cidadão honorário de Porto Alegre, o senhor faz parte do Conselho de Cidadãos Honorários da cidade. O senhor planeja ter alguma atuação no sentido de melhorar as políticas públicas da cidade também nessa área? Com certeza, com certeza. Estou aguardando como é que vai funcionar, mas com certeza tenho muito interesse em ajudar, em dar a minha ajuda, fazer a minha parte nesse processo. Com certeza. Certo, quero lhe dar mais uma vez parabéns pelo título de cidadão honorário e agradecer pela participação aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre. Tudo que for para nos ajudar, estamos aí. Tá certo, eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!